Abramos a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 22. Faremos a leitura de todo o capítulo até o capítulo 23, versículo 12. Números 22, até o capítulo 23, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la.
Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que toda a vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, e isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: Porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: Eis-me perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: Fica-te junto do teu holocausto, e eu irei, porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, tu notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: Prepareis 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Oremos mais uma vez, meus irmãos. Santo e eterno Deus, estamos diante da Tua palavra como Teus servos,
ó Deus, não merecedores de nada do Senhor, Pai. A nossa oração, Pai, é que o Senhor, por misericórdia, fale ao teu povo. Queremos, ó Pai, aprender lições com a tua palavra e com o auxílio do teu Espírito, Pai, nos aproximar, ó Deus, da perfeita varonilidade do teu Filho Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título do livro de Números, em hebraico, é na verdade a quinta palavra do livro, que significa no deserto. Nós sabemos, meus irmãos, que o povo de Deus ficou 40 anos vagando no deserto, dando voltas no deserto, por vontade de Deus. E assim, meus irmãos, a grande maioria que saiu do Egito não teve o privilégio de entrar na terra prometida, nem mesmo Moisés. Nesse tempo, dentro do povo de Israel, uma nova geração nascia no deserto. E essa geração que nascia no deserto estava recebendo este livro de Números. Números foi escrito, meus irmãos, como uma admoestação a este povo, a esta nova geração, para que o povo perseverasse em obediência e na fé no Deus da aliança. Obediência e fé que faltaram aos seus pais que saíram do Egito. E isso porque, meus irmãos, há uma geração que não presenciou o grande livramento de Deus do Egito. Essa geração talvez ficasse tentada a se desviar dos caminhos do Senhor. Ao passar por tantas provações no meio do deserto, esta geração talvez ficasse tentada a se desviar dos mandamentos, a não olhar para o Deus da aliança, a não perceber os grandes feitos do Senhor. Uma geração que não tivera um exemplo dos seus pais, um exemplo de obediência e fé. Pelo contrário, um povo que murmurou tantas vezes no deserto. Uma geração que tivera esse exemplo, talvez ficasse tentada a seguir o mesmo exemplo dos seus pais. Repetir o exemplo de quebrar a aliança. Uma geração que viu os seus pais murmurarem até da própria provisão de Deus. Como foi, por exemplo, no momento em que Deus fazia cair do céu o maná, e o povo começou a murmurar querendo carne, e mesmo assim Deus, por sua graça, manda codornizes ir para os arraiais do povo. Uma geração que viu seus pais murmurarem da provisão do maná, certamente ficariam tentados a no deserto murmurarem contra o Senhor, mesmo em meio às provisões do Senhor. Neste episódio, meus irmãos, nós vamos perceber que Deus de fato caminha junto com o seu povo mesmo no deserto. Deus honra a sua aliança, mesmo que falsos profetas se levantem para tentar amaldiçoar o povo de Deus, Deus de fato caminha com o seu povo. Mas antes de abordar a ideia de que Deus anda com o seu povo, nós vamos aprender 3 lições em cima do episódio de Balaão, em que mostra um falso profeta que andava ao contrário da mão de Deus, dos mandamentos do Senhor, ao contrário do que Deus havia prescrevido para o seu povo. Esse falso profeta se levanta. Nós vamos aprender 3 lições a partir da vida de Balaão. E a primeira delas, meus irmãos, é que Balaão se dispõe a rebelar-se contra a vontade do Senhor. A princípio, meus irmãos, temos a impressão de que Balaão é um homem santo, é um homem temente a Deus, é alguém que quer fazer a vontade de Deus, prontamente a falar apenas o que o Senhor o manda. Quando lemos o texto por alto, nós temos essa impressão. O texto diz que Israel acampou nas campinas de Moabe logo após ter derrotado os amorreus, que isso está no capítulo 21. E observe no capítulo 22, versículos 3 e 4, que o texto diz que os moabitas e os midianitas tiveram um grande medo do povo de Israel. Observe, versículos 3 e 4. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito,
e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Versículo 6 agora: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais numeroso do que eu. Eles estavam com medo. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito. E o autor ainda enfatiza: e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Eles viram que Deus os entregou os amorreus nas mãos do povo de Deus. Eles estavam realmente com medo. É por esse motivo que eles vão até Balaão, para que Balaão amaldiçoasse este povo. E o propósito que eles queriam essa maldição era para vencê-los na batalha, porque eles sabiam que iam perder a batalha se guerreasse contra o povo de Deus. Observe o versículo 22, capítulo 22, versículo 6, na parte B. Para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Talvez amaldiçoando eu vença a batalha. Mas a surpresa, meus irmãos, está na resposta de Balaão. Uma resposta que parece mesmo de alguém submisso à vontade de Deus. Observe, 2 vezes Balaque envia uma comitiva até Balaão, para tentar pagar a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E observe as 2 respostas de Balaão. A primeira, versículo 8 do capítulo 22. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Versículo 13. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. A princípio parece alguém totalmente obediente à vontade de Deus. Mais uma vez Balaque, o rei dos Moabitas, insiste, manda uma nova comitiva até Balaão. Versículo 18 diz assim: respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Ainda que Balaque me desse a casa cheia de ouro e de prata, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. O que ele responde a Balaque: olha, mesmo que você me peça uma coisa muito insignificante, eu não vou ultrapassar o que Deus me mandar eu fazer. Parece mesmo alguém piedoso. Agora observe a resposta do Senhor. No versículo 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e lhe disse: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Até este ponto ainda tudo parece normal. Mas o texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra Balaão, porque ele foi. O texto acabara de dizer que Deus permitiu que ele fosse junto com a comitiva de Balaque. Só que o versículo 22 diz assim: acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. O que na verdade aconteceu, meus irmãos, é que Deus permitiu a ira de Balaão. Mas em nenhuma hipótese Deus permitiu que Balaão abrisse a boca para tentar amaldiçoar o povo de Deus. E quando Balaão pegou a sua jumenta e partiu viagem junto com aquela comitiva, Deus percebeu que ele estava no seu coração com a disposição em andar de maneira contrária à vontade de Deus, em abrir a boca para amaldiçoar, em cumprir os desejos de Balaque. Ele não foi em obediência ao Senhor, ele foi tentando voltar-se contra a vontade de Deus. O seu coração estava realmente disposto a fazer aquilo que não agradava ao Senhor. Observe, meus irmãos, no capítulo 23, por 3 vezes,
no versículo 1, versículo 14 e versículo 29. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Versículo 14. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Versículo 29. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. O que estava ocorrendo é que Balaão estava levantando altares para tentar barganhar com o Senhor, para que Deus ouvisse a sua tentativa de amaldiçoar o povo de Deus. Por 3 vezes ele abriu a sua boca, levantou altares e tentou amaldiçoar o povo de Deus. Quando ele partiu, ele não estava em obediência, ele estava com o coração disposto a andar na contramão da vontade de Deus. Outros textos das Escrituras nos mostram esta disposição de Balaão. Deus falou para Balaão: vai com eles, todavia farás somente o que eu vos disser. Mas lá em Deuteronômio 23, versículo 4, o texto diz assim: porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Balaão, de fato, tentou amaldiçoar o povo de Deus, contra a vontade de Deus, mas Deus não quis ouvir Balaão. Josué capítulo 24, versículos 9 e versículo 10, diz assim: levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Balaão, quando partiu com aquela comitiva, ele estava disposto a andar ao contrário dos mandamentos do Senhor, disposto a andar no caminho contrário à sua palavra. Números capítulo 31, versículo 16, diz assim: eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. Meus irmãos, a disposição de Balaão de rebelar-se contra a vontade do Senhor era tamanha, que ele tentou por 3 vezes amaldiçoar o povo de Deus e não conseguiu. Deus colocou bênção em sua boca. Mas não tendo-se por satisfeito, ele ensinou a Balaque uma maneira de fazer com que o povo fosse prejudicado. E a forma era fazer com que o povo se misturasse com mulheres que não temiam a Deus. E a partir daí, essas mulheres ensinassem o povo a se inclinar diante dos seus deuses. Balaão estava realmente disposto a rebelar-se contra a vontade do Senhor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Quando Jesus escreve à igreja em Pérgamo, diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Meus irmãos, apesar de Balaão aparentar piedade, aparentar santidade, aparentar obediência, aparentar verdadeira profecia, Balaão era na verdade um falso profeta, alguém disposto a rebelar-se contra a vontade do Senhor, alguém disposto a amaldiçoar o povo abençoado por Deus. Por 3 vezes, ele foi alertado por meio de uma jumenta. Por 3 vezes, ele abriu a boca tentando amaldiçoar o povo de Deus. Seu coração realmente estava disposto a rebelar-se contra a vontade do Senhor.
Mas tudo isso, meus irmãos, porque em segundo lugar, Balaão tinha um coração movido por ganância. Coração movido por ganância. Números capítulo 22, versículo 27. Versículo 7, diz assim: Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Versículos 17 e 18. Balaque disse: Porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Mais uma vez, à primeira vista, parece que é alguém que não tem nenhum apego a bens materiais. Parece que é alguém que o coração não é ganancioso. Ainda que Balaque me desse a casa cheia de ouro e de prata, eu não farei a mínima coisa que seja se Deus não me ordenar. Mas o que aconteceu não foi isso, meus irmãos. Durante o texto, Balaque fez várias tentativas, como já falamos, de andar contrário à mão do Senhor, à vontade do Senhor. E outros textos das Escrituras também mostram que, na verdade, a motivação era a ganância do seu coração. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 12 a 16, diz assim. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 12 a 16. Pedro, falando acerca dos falsos mestres, falsos profetas, diz: Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, e engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Até aqui. Que amou o prêmio da injustiça. O texto fala, tendo o coração exercitado na avareza, amou o prêmio da injustiça. Neemias capítulo 13, versículo 2 diz que assalariaram a Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Judas versículo 11 diz assim: Ai deles, também falando dos falsos mestres, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. No versículo 16, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Meus irmãos, o que a palavra de Deus diz é que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Ele tentou, mas da sua boca só saiu bênção. Mas o seu coração, movido por ganância, por motivos interesseiros, por amor ao dinheiro, amor ao prêmio da injustiça, tendo o coração exercitado na avareza, ele não conseguiu. Mas não cansado disso, por amor a tudo isso, fez os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, através de divisões sensuais e idolatria. Em Números 25, versículos 1 e 2, ele fala desse episódio. Habitando Israel em Sitim,
começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas com o coração cheio de ganância, ele conseguiu uma outra estratégia: fazer com que o povo de Deus se casasse com pessoas que não são do povo de Deus, para pecarem contra o Senhor, para se prostrarem diante dos deuses deles. Números capítulo 31, versículo 16, mais uma vez o texto diz: eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. Judas, versículo 19, são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Nosso ponto, meus irmãos, é que ele fez tudo isso porque o seu coração era movido por ganância. Um coração movido por ganância e disposto a andar contra a vontade do Senhor. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, fala sobre falsos mestres, sobre falsos profetas, sobre pessoas que se levantam no meio do povo de Deus com aparência de piedade, com aparência de obediência, mas na verdade o coração está longe do Senhor, suas práticas são iníquas, da boca saem até verdades. O texto diz assim, Mateus 7, 21 a 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O lobo, o falso mestre, por ganância, surrupia o seu dinheiro. Se em primeiro lugar Balaão tinha disposição em rebelar-se contra a vontade de Deus, em segundo, ele tinha um coração movido por ganância. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, o texto mostra a cegueira ou a indiferença de Balaão diante da presença do Senhor. Números capítulo 22, versículos 21 a 23, o texto diz: então, Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Nesse trecho, meus irmãos, 4 detalhes. O primeiro deles é que o anjo de Deus se pôs como seu adversário. Balaão estava cego. Estava totalmente disposto a se rebelar contra o Senhor, com um coração totalmente movido por sua ganância. E por conta disso, Deus mandou que o seu anjo parasse na frente, se interpôsse para que eles não continuassem o caminho. O texto, meus irmãos, não deixa claro se realmente era uma teofania, se esse anjo era o anjo da aliança, se era o Cristo pré-encarnado. O texto não deixa tão claro. Mas o certo é que esse anjo simbolizava a presença do Senhor, representava o próprio Deus ali, evitando que Balaão fizesse aquilo que ele estava querendo fazer. O segundo detalhe é que o anjo tinha uma espada na mão, símbolo do juízo divino. O terceiro, Balaão espanca a jumenta pela primeira vez. E o quarto detalhe é que, sendo ele um profeta, que arrogava ser um profeta, que chamava meu Deus, chamava o Deus da aliança de meu Deus,
ele não conseguiu perceber que o Deus da aliança estava impedindo que ele fizesse o que ele queria fazer. O texto continua, versículos 24 e 25. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Mais uma vez a jumenta vê o anjo do Senhor, e ela desvia o caminho, e o pé de Balaão é comprimido, e ele mais uma vez espanca a jumenta. E mais uma vez não consegue perceber a presença do anjo do Senhor. O texto continua, versículo 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Pela terceira vez a jumenta vê o anjo do Senhor e ela deita no chão. Pela terceira vez Balaão bate na sua jumenta. Pela terceira vez ele não percebe a presença do Deus da aliança. É nesse ponto que Deus fez a jumenta falar: por que me bates 3 vezes? Por que me espancas? Terceira vez que isso acontece. E a resposta de Balaão é curiosa porque o anjo usa elementos da sua resposta. Balaão, irado, disse que se tivesse uma espada na mão, mataria a jumenta. Ele estava tão cego que não percebeu nenhuma anormalidade, nem da jumenta falar, nem de todo aquele fato que estava acontecendo. O Senhor abriu os olhos de Balaão, o texto diz, de modo que ele viu um anjo com a espada desembainhada. O que Balaão fez foi o que a jumenta fez. Balaão também deitou-se no chão. E o anjo disse: a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Balaão ameaçou matar a jumenta com espada. O anjo fala: eu deixaria a jumenta com vida se ela tivesse continuado, mas eu mataria você com a espada. Uma jumenta, meus irmãos, que é um animal retratado por sua teimosia, necessita de freios e cabrestos. Foi usada por Deus para falar com o seu dono, viu a presença do anjo do Senhor, impedindo o caminho 3 vezes, mas Balaão, que arrogava ser o profeta do Deus da aliança, estava cego, disposto a rebelar-se contra a vontade do Senhor, com o coração cheio de ganância. Balaão, de fato, era um falso profeta. Um comentarista, Gordon Wenham, ao comentar esse texto, diz assim: o abrir a boca da jumenta prefigura que Deus usa até a jumenta para falar a sua vontade, quanto mais um falso profeta. Assim a sua palavra não indica santidade. A veracidade do que Balaão dizia não indicava que ele era um homem santo e temente a Deus. Concluindo, meus irmãos, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, mesmo tentando por 3 vezes. Pelo contrário, assim como Deus usou uma jumenta para falar, ele usou também a boca de Balaão para falar a vontade de Deus, contrariando o próprio Balaão. É porque esse texto, na verdade, mostra a fidelidade de Deus, mesmo em meio a uma humanidade pecaminosa. Mesmo o povo de Deus, tendo tantas vezes se afastado dos seus caminhos, é Deus quem preserva o seu povo. Mesmo quando se levanta um falso profeta, cheio de poderes, tão famoso na Mesopotâmia, mesmo quando se levanta alguém assim, é Deus quem cuida do seu povo, meus irmãos. Esse texto mostra a fidelidade do Deus da aliança. Mas ele exorta também o seu povo para o caráter dos falsos profetas, para a necessidade da confiança no próprio Deus. Aquele povo que estava no deserto, aquela nova geração, ela precisava entender que é Deus quem cuida do seu povo.
Aquele povo era abençoado não por merecimento, não por falta de vontade de ser amaldiçoado. Os povos queriam amaldiçoá-lo, mas Deus, por sua graça, elegeu um povo, resgatou esse povo do Egito e preservou esse povo. É Deus quem cuida do seu povo, meus irmãos. Se Balaão, meus irmãos, tinha um coração disposto a rebelar-se contra a vontade do Senhor, isso não é novidade nos nossos dias. Tantos falsos mestres têm se levantado, falando tantas coisas belas, tantas verdades, mas com uma vida totalmente distante dos caminhos do Senhor. Já diz uma frase, não me recordo o autor dela, que a verdade é verdade, até mesmo dita pela boca do diabo. Muito menos na vida da boca de um falso profeta. Mas olhando para nós, meus irmãos, povo de Deus, precisamos olhar para nossas atitudes. Se nós não temos realmente feito o mesmo que Balaão, se em muitas vezes em nossa vida, nos momentos difíceis, não somos tentados a rebelar-se contra a vontade do Senhor, se nosso coração não tem andado com disposição em rebelar-se contra Deus, contra os seus mandamentos, e tantas vezes ouvimos, e só ouvimos. A palavra de Deus fala tantas vezes para que não mintamos, para que não furtemos, para que não adulteremos ou que não façamos qualquer outra coisa que não lhe agrada. Mas continuamos dispostos a rebelar-nos contra a vontade do Senhor. Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 18, diz assim, Provérbios 6, do 16 ao 18. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Versículo 19 ainda diz: testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. O provérbio ele vai falar de todos os órgãos dos sentidos, aliás, quase todos. Olhos altivos, língua mentirosa, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Esse é o ponto. Pés que se apressam a correr para o mal. Pés dispostos a andar, a rebelar-se contra a vontade do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos instrui para que nós usemos os nossos pés para fugir da idolatria, para fugir das paixões da carne, para fugir da carne, fugir daquilo que não agrada ao Senhor. É ter pés que se apressam para correr até Cristo. Fuja das coisas carnais, mas corra até Cristo. Fuja em direção a Cristo. Coração disposto a rebelar-se contra a vontade do Senhor. Coração movido por ganância. Nós ouvimos tantas e tantas vezes, e conversamos entre nós, e tantos falsos mestres que se levantam, que na verdade são gananciosos, estão atrás de dinheiro. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, precisamos olhar para nós, que criticamos tantas vezes, mas quantas vezes nosso coração, movido por ganância, dá prioridade ao trabalho, ao estudo, a tantas coisas ao invés de Deus. E isso é ter outros deuses além dele. Quantas vezes nos dispomos a fazer tantas coisas, viramos uma noite para estudar ou trabalhar, e alegamos não ter tempo para meditar na palavra do Senhor.
Isso é coração movido por ganância. Porque por dinheiro a gente faz. Mas para Deus, o Deus que nos resgatou, não queremos fazer. Temos colocado os nossos pés para correr em direção à avareza, em direção à estabilidade financeira, e esquecemos a nossa vida espiritual. Coração cheio de ganância. Terceiro e último, cegueira diante da presença do Senhor. Tudo isso precisa nos deixar alerta, meus irmãos, alertas, para que de fato percebamos se não estamos cegos, se não estamos andando de maneira contrária à vontade do Senhor dia após dia, e não estamos como cegos, sem perceber que estamos andando por um abismo. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas ao fim são caminhos de morte. Meus irmãos, o texto alerta de forma geral para a atitude dos falsos mestres. Mas ele fala principalmente de um Deus que preserva o seu povo. Destes falsos mestres. De um Deus que cuida do seu povo, do povo da aliança. O Deus que não deixou Balaão amaldiçoar o seu povo, antes colocou o seu anjo ali. E o texto em si, se você observar, tem uma grande ênfase no anjo que Deus colocou ali. E assim como o Deus da aliança enviou esse anjo para frear a jumenta, meus irmãos, enviou o seu filho, o anjo da aliança, o Deus encarnado, para livrar o seu povo não da maldição de Balaão, mas da maldição do pecado, da maldição da condenação eterna, da inimizade contra Deus, daquele que fez, Cristo foi aquele que fez-se pecado, fez-se maldição. Ele é de fato o anjo da aliança, prometido por Deus em todo o Antigo Testamento, esperado e aguardado. Ele é aquele que morreu numa cruz, para livrar o seu povo da maldição do pecado. Ele se fez maldição numa cruz, de maneira que aquele que olhar para Cristo recebe a salvação e o livramento desta maldição. Por isso, meus irmãos, ao invés de rebelar-se contra a vontade de Deus, corra para Cristo. Corra para a cruz. Ao invés de um coração movido por ganância, tenha um coração movido pelo amor de Deus. Ao invés da cegueira, corra para Deus. Porque é só Ele quem pode abrir os nossos olhos para que olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe.